A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, povo de Deus, família Cristo em vós, esperança da glória. Sou o vosso irmão em Cristo, Fernando Koenig, nesta manhã, nesta madrugada ainda do dia 11 de julho de 2026. Claro que eu sempre gravo na noite anterior, quase no final da noite, eu estou aqui. Hoje estou só, porque chegamos há pouco do templo, faz algum tempo, mas a Esther foi fazer os afazeres que ela tinha que fazer na cozinha e foi descansar. E ela manda saudações aos irmãos. E amanhã, querendo o Senhor, ela já vai estar aqui comigo outra vez. Eu agradeço a Deus, irmãos, pela vida de todos vós, aqueles que são inscritos, você que ainda não fez a inscrição, faça, né? E comente também sobre a palavra que você ouve e deixe também o teu like para outros ouvirem e compartilhem as mensagens. Eu agradeço a todos os irmãos, a todos os grupos, a todas as outras plataformas que compartilham as mensagens. Eu sou grato a Deus pela vida de todos. Só peço que os irmãos compartilhem do jeito que vocês recebem daqui, não é? Aqui nós não pedimos nada em troca, não. A não ser as vossas orações e o vosso amor por nós. Isso nós pedimos todos os dias, porque precisamos realmente das vossas orações. Então, irmãos, vamos prosseguindo assim, que o Senhor vai nos abençoar grandemente. Nós estamos em convenção na denominação em que congrego, a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Domingo cedo estarei lá até a noite, de manhã e de noite. Claro que de manhã é reunião ministerial. À tarde é um culto, que você pode participar do culto conosco. É muito bem-vindo ali. É no terminal do Boqueirão, em Curitiba, estado do Paraná. É fácil de ser encontrado. Você, querendo estar ali, pode ficar também para o culto à noite. Eu já não vou mais estar lá no culto à noite, mas lá a igreja está, os irmãos estão lá, esperando por todos vós. Sejam muito bem-vindos. Eu estou falando porque alguém perguntou se eu venho para a convenção. Sim, claro que sim. Eu já era para ir sábado, mas devido às minhas dificuldades como idoso e voltar à noite dirigindo, eu quero evitar, não tenho problema, mas quero começar a evitar de viajar, dirigir à noite. Então, meus filhos, um deles vai comigo, vai conosco e é muito melhor, não é? Meus queridos irmãos, nós estamos aguardando os acontecimentos que ainda não aconteceram. Eu tenho uma leitura bíblica aqui para entrar no assunto, que está no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, versículo de número 26 ao 31. Fala sobre um servo do Senhor chamado Simeão. O título diz Cântico de Simeão. Parte dessa escritura foi um cântico de agradecimento deste homem de Deus. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. O que é isso? Uma revelação de Deus pelo Espírito Santo. Olha, Simeão, tu não vais morrer antes de tu ver o Cristo Senhor. Tu não vai morrer. Porque ele era um daqueles remanescentes que no tempo interbíblico do profeta Malaquias a João Batista, não houve mais profetas sobre a terra. O Deus não falou mais através da boca de profetas, mas no coração das famílias, daqueles que aguardavam sempre a promessa da vinda do Messias,
Eles não esqueciam, não. Eles iam passando de pai para filho, de famílias, e foram, e chegou o glorioso dia. E Simeão teve uma revelação de Deus. Hoje, Simeão, tu já é bem velho, mas tu não vais morrer antes de tu ver o Salvador. Não é? E ele teve essa visão do Senhor e guardou isso com firmeza na sua vida. É o que nós precisamos fazer, irmãos. Não desistir daquilo que nos foi revelado, o dia em que nos foi dito que o Senhor é o nosso Salvador. Que ele nasceu, que ele veio a essa terra, deu a vida por nós. Enfim, o nosso Senhor. E Simeão prossegue aqui a história, o relato sobre Simeão. E pelo Espírito, Simeão foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para com ele procederem o segundo a lei, a lei estava em vigor, né? E eles eram obedientes à lei. Foram para fazer todos o que a lei mandava com o menino, não é? Para circuncisão, enfim, para apresentar o menino. E Simeão teve o privilégio de pegar nos seus braços aquele menino. E o Senhor disse para ele naquele momento. E ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse. O que ele disse? Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, que tinha dito para ele, Simeão, tu não vai morrer antes que tu vejas o Salvador, antes que tu contemple o Salvador. Como era e como seria, ele não sabia, mas o Espírito Santo ficou trabalhando nele. E num certo dia, o Espírito Santo disse, sobe lá no templo hoje. Simeão não sabia o que ia acontecer. Mas como é lindo, irmãos, quando nós estamos ligados ao Senhor, quando nós somos dirigidos por Ele. Às vezes nós ouvimos, podemos até esquecer, mas o Espírito Santo, se nós nos manter fiéis ao Senhor, o Espírito Santo, um momento ou outro, vai dizer, é hoje. É hoje que tu vais ver a glória do Senhor. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação. A salvação que era prometida. A profecia estava se cumprindo. Quantos profetas falaram sobre isso? Como é lindo, irmãos, quando você crê nas profecias gloriosas do Senhor. Quando você crê que ele disse, está dito. Nem o profeta, quando profetizava, sabia o que vinha a ser realmente aquilo. Ele não sabia, mas como vai ser? Mas quando chegou o dia de cumprir-se as profecias, quem viu, quem participou, disse, é assim. Está se cumprindo o que o profeta Isaías disse, o que os outros profetas falavam, e muitas vezes está relatado aqui na palavra, quando diz assim, e para se cumprir a profecia do profeta tal, isto está acontecendo. Meu querido irmão, assim como Simeão disse naquele dia, despede o teu servo em paz, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Muitos anos já se passaram e nós estamos lá na frente, ou cá na frente, não é? E aguardando uma outra profecia, que nós ainda não vimos. Mas Simeão chamou lá da tua salvação. Ele creu. E é o nosso irmão que aguarda o dia da ressurreição também com os demais. E nós naquele dia glorioso, vamos dizer com certeza, quando entrarmos na glória, dizer, Senhor, agora eu quero te agradecer porque cumpriu-se em mim as tuas promessas e eu estou aqui num lugar que eu
inimaginável para mim. É muito mais do que era dito na tua palavra. Senhor, eu sou grato a ti. Querido irmão e irmã, creia nas profecias bíblicas. Hoje ontem lendo comentário de uns irmãos falando sobre escatologias bíblicas, que são as profecias das coisas dos últimos dias, que muitos já estão pregando que já aconteceu. Eu quero aonde que eles vão provar para nós que temos essa fé genuína, que salta de alegria dentro de nós, salta e nos dá alegria? Aonde está a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus? Já se cumpriu? Não. Aonde está a grande tribulação? Já apareceu? Não, a igreja não vai passar por ela. Mas onde está a volta do Senhor? Que alguém já disse, ele já veio. Sim, ele já veio a primeira vez, mas a segunda vez, para resgatar os comprados por ele, a noiva dele. Quem pode desfazer isto? Quem pode negar isto? Irmão, você pode continuar crendo que Jesus continua fazendo os mesmos milagres que ele prometeu lá no começo, porque ainda ele não veio. Mas os sinais que estão acontecendo, predito por ele, pelos profetas, pelos apóstolos, por todos que tiveram a oportunidade de deixar escrito na Escritura, elas vão se cumprindo. E nós vamos observando e dizendo, Senhor, breve tu voltará buscar o teu povo. Aonde está o julgamento final? O Senhor se esqueceu? Não, vai acontecer, meu amigo. O último dia vai acontecer. Oh, querido irmão, você, por mais simples que seja, não deixe de crer. Creia nas profecias, nas escatologias bíblicas, na palavra para os últimos dias, naquilo que nós devemos afirmar e reafirmar que são verdadeiras profecias que ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir. Eu, quando menino, ensinado por meu pai, era um funcionário do antigo Serviço de Proteção aos Índios, hoje chamado FUNAI. E o nosso professor de escola bíblica, debaixo dos pés de laranjeira, sentado sobre tronquinhos de madeira, um dia ele disse para nós, era um domingo de manhã, e tinha uns 10, 15 meninos e meninas. Eu era o único menino branco que não era da tribo. Eu estava ali, meu pai era funcionário público. Eu estava ali com os meus 7 anos, 8 anos, e de repente, irmão Dilicuitá, era o nome dele, nome indígena, ainda tinha os lábios inferiores furados, veio da floresta, mas falava o português. Ele disse, eu vou mostrar para vocês hoje o céu e o inferno. Eu falei, mas como? O céu e o inferno, nós sabemos que existe, desde menino a gente já sabe. Ele pegou uma varinha e riscou no chão de areia. Ele fez como se fosse um caminho bem largo, começou bem largo, ia estreitando, e lá tinha uma fornalha de fogo. Ele diz, aqui é o caminho que vai para o inferno. A princípio é largo, todos vão gostar dele, mas no final é a perdição eterna, é o sofrimento eterno. E ele pegou a mesma varinha e fez um caminhozinho subindo com dificuldade, e a gente notava pela feição dele, pelo jeito dele falar, aquele linguajar simples, né? E de repente diz, mas lá em cima ele fica grande. Lá em cima está o Senhor Jesus. Lá em cima está o céu. Lá em cima está a glória de Deus. E eu, menino daquele tamanho, ensinado por aquele índio, nunca mais saiu da minha mente. Ele estava falando escatologias bíblicas que ele nem sabia, não entendia, mas o Espírito Santo de Deus faz a gente entender. Como é lindo nós entender as Escrituras. Querido irmão, que nada faça sair do nosso coração aquilo que nós já temos aprendido. Quantos teólogos hoje, segundo o mundo, estão aparecendo e com coisas tão... mensagens que encantam muita gente, né? Fazendo as coisas mais fáceis, dizendo que tudo já aconteceu, ou enfim,
são mensagens e mais mensagens. Quando não são aquelas mensagens de autoajuda e não sai daquilo, e não se fala nas coisas futuras, nos acontecimentos futuros. Isso é que deve nos preocupar, realmente preocupar com o nosso futuro, com o nosso amanhã. E não se fala mais. São poucos, mas tu, meu irmão, meu amigo, que prega a palavra, continue pregando. Meu irmão, aonde você vive, aonde tu estás, que ouve essa palavra, não dê crédito para aqueles que falam coisas que não provêm do Altíssimo. São fontes teológicas que não vêm do Altíssimo. Mas nós queremos aquela fonte de teologia que vem do alto e vem direto a nós como uma fonte verdadeira, pura e santa, que tudo vai se cumprindo. Assim como Simeão, naquele dia no templo, falou e louvou o Senhor no seu cântico. Despede agora o teu servo, Senhor, em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele vinha preocupado com isso, por toda a sua vida, quem sabe, como eu também desde menino. E ele já bem velho também falou isso. Porque ele nunca esqueceu. A gente nunca esquece. É uma marca de Deus na nossa vida. É um penhor de Deus na nossa vida. São marcas que nunca vão se apagar na nossa vida. Irmãos, eu não sei, não entendo como alguém um dia teve essas marcas e se deixou levar por outra mensagem. Não tem como entender. Porque quando nós tropeçamos ou nós pecamos, nós ficamos tristes e preocupados e até com medo, não é verdade? Porque nós sabemos que as coisas vão acontecer, porque estão escritas e agora nós tropeçamos, nós caímos, mas aí mesmo no caminho onde você está, você pode se levantar. Tem uma mão estendida para ti agora, dizendo: levanta-te e anda, porque as profecias vão se cumprir, tudo vai se cumprir. O diabo, o inimigo das nossas almas, o eterno inimigo de Deus, o arqui-inimigo do Senhor, ele está fazendo de tudo para tirar da nossa mente aquilo que foi implantado pelo Espírito Santo de Deus. Mas não volte atrás. Naquele dia nós cantaremos juntos, quem sabe um hino que vai dizer: Senhor, nós te glorificamos porque os nossos olhos estão contemplando a tua glória. Chegamos num lugar inimaginável. Chegamos, Senhor, e é muito mais do que estava escrito. E nós te louvamos e te agradecemos. Querido Deus, nosso Pai, eu louvo a ti, Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, o evangelho é loucura para os que se perdem, mas para os que creem em ti é salvação. E eu creio em ti, meu Deus, com toda a minha alma, com todo o meu ser. Não tenho como negar isto, Senhor. Nem a morte pode nos tirar esta glória. Nem que se alguém venha, Senhor, e queira nos tirar a vida, nós não vamos negar o teu nome, porque tu prometeu e tu és fiel e tu vais cumprir. Ajuda os meus irmãos e irmãs, aonde eles estiverem, Senhor, sejam aqui próximo de mim, ou seja, muito distante daqui. Ajuda e guarda cada um, abraça-nos no teu amor. É o que eu te peço, Jesus, no teu nome. Amém e amém. Amados irmãos, tenha um abençoado dia e, querendo o Senhor, amanhã a gente volta.